Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar para você um hábito que eu adquiri há uns 2, 3 anos atrás e que vem transformando a minha mente. Esse hábito é o hábito da leitura. Já vou mostrar para vocês alguns livros que eu já li e quero falar com você que é possível, que a leitura, o hábito de ler, ele é treinável. Você pode treinar o seu hábito e pegar um hábito de leitura. Eu consegui, você também pode conseguir. E ler é muito fácil e também barato, que eu vou mostrar para vocês. E por que eu adquiri esse hábito da leitura? Na minha infância, eu nunca fui muito de ler. Teve uma vez que a professora pediu para a gente pegar um livro na biblioteca para poder ler. E adivinha só, eu peguei o livro mais fino que tinha lá na biblioteca. Mas eu não esqueço da capa desse livro. Ele era fino e ele tinha o Arco do Triunfo desenhado na capa. E eu procurei saber um pouco mais e era lá em Paris, na França, e me despertou o sonho, o desejo de conhecer um dia esse Arco do Triunfo. E um dia vocês vão ver aqui no canal eu postar que eu estarei lá de viagem. E eu adquiri o hábito da leitura depois do nascimento do meu filho em 2018. Eu comecei a pesquisar muito sobre educação financeira no YouTube. Vídeos falando sobre educação financeira. E a maioria dos educadores financeiros incentivavam o hábito da leitura, indicavam livro e tudo mais. E foi aí que me despertou o interesse de comprar o livro. E eu vou passar para vocês também o preço que eu mais ou menos paguei em alguns livros que eu comprei. E comecei a comprar o livro, e eu comecei a adquirir o gosto da leitura. Então, como que faz para poder você também pegar o hábito da leitura? Primeiro, você tem que ter uma meta. Quantos livros você vai ler? Né? Se você vai ler um livro por semana, se você vai ler um livro todo mês, se você vai ler um livro a cada 2, 3 meses. A minha meta na época era ler um livro a cada 2 ou 3 meses. E assim eu fiz lá no meado de 2020 para 2021. Eu comecei a ler um livro a cada 2, 3 meses. Quando a gente não tem o hábito da leitura, a gente tem que seguir uma forma mais fácil de se fazer. Então, eu coloquei primeiro essa meta. Segundo, você vai ler o tema que você goste. Eu comecei a ler sobre educação financeira, que era o conteúdo que eu estava lendo, assistindo na época. Então, me interessa muito. Eu contei um pouco aqui na descrição do canal que eu trabalhei no banco há 11 anos, porém eu não aprendi de fato lá dentro sobre educação financeira. Eu aprendi o atendimento ao cliente, eu aprendi vendas, aprendi os produtos do banco, mas não aprendi em si a educação financeira, por isso que eu fui para o YouTube e para os vídeos. Era um assunto que eu gostava e eu fui me dedicar especificamente a esse assunto de finanças. Então, esse é um ponto muito importante, você pegar temas que você goste de ler, até você pegar o hábito, mesmo que esse tema não condiz com o que você precisa aprender. Se você pegar o hábito de leitura, depois você pode ler o tema que você necessariamente irá precisar. Terceira dica é, tenha livro para todo lado. Eu tinha livro na bolsa, eu tinha livro em casa, eu tinha livros também que eu baixei pelo celular, mas eu gostava e gosto ainda do livro físico. Você às vezes gosta do livro digital. Tem pessoas que compram o Kindle, que é como se fosse um tablet e fica mais fácil a leitura também, e armazena vários vídeos, não precisa levar livros pesados. É uma forma também, você vai ver qual é a melhor forma, se você gosta do livro físico para você escrever nele, ou se você gosta do livro digital, que também dá para marcar e fazer algumas anotações, tem dicionário, mas você vai ver a melhor forma. Eu hoje gosto do livro físico, eu gosto de carregar o livro, ter o livro em minhas mãos. E uma coisa que eu fiz também é fragmentar a leitura. Você não pode ler tudo de uma vez, que para quem não tem o hábito realmente fica chato. Quando eu trabalhei no banco, nessa época, eu ia ao trabalho de ônibus. Então, naquele período, no período do trajeto, eu pegava o livro e lia na ida, na volta.
eu lia livro na hora do almoço, se eu estivesse numa fila eu estava lendo livro, e assim eu fui pegando e gostando desse hábito da leitura. Então você pode fragmentar, ao invés de você ler 1 hora direto, 2 horas direto, você pode ler 10 minutos, fazer uma pausa, depois ler mais um pouquinho, ler uma meia hora. Você vai descobrir qual é a melhor forma, a forma mais agradável de você se atrair pela leitura. E uma coisa que eu fazia também é conversar com outras pessoas sobre o que eu li. Eu contava para o meu marido, eu contava para minha família, eu queria falar para algumas pessoas no trabalho o que eu li, o que falava no livro, e sempre conversava mais sobre aquele tema. É uma forma de você buscar mais conhecimento daquele contexto, né? E também trocar experiência com outras pessoas que também já leram aquele livro ou aquela história. É muito legal. E uma coisa que tem que ser feito quando você lê um tema, quando você busca um assunto, no meu caso, que foi finanças, sobre investimento, é você aplicar o que você leu, você colocar em prática, você ter a ação de fazer aquilo que o autor te explicou, aquilo que você entendeu. Não adianta de nada você ler um livro, ter um insight ali, uma ideia, aprender alguma coisa e ficar no esquecimento. Você precisa colocar em prática o que você leu daquele conteúdo. Então, se você quiser, você também pode desenvolver o hábito da leitura. A leitura é tão interessante que quando a gente lê, pelo menos eu, quando eu estou lendo um livro, eu consigo me imaginar na história. Eu consigo, ao ler ali o que o autor está passando, entrar naquela situação, consigo mentalmente imaginar o que ocorreu para poder ficar uma leitura mais agradável. E fora a experiência que a gente adquire do autor, de outras pessoas, que eles investem ali tempo, investem às vezes milhares de reais com educação, com curso que eles aprenderam e hoje eles colocam resumidamente ali naquele livro. Então é um investimento, você vai perceber que eu vou te passar o preço daqui a pouco, que é um investimento. Se você falar assim, eu não consigo investir 100 reais, 300 reais todo mês em dinheiro para eu guardar um dinheiro, invista em conhecimento, invista em livros que você vai transformar a sua mente. Pessoal, então quero falar para vocês aqui um pouco dos livros que eu já li, né? Não vou explicar um resumo de todos, mas eu quero ler com vocês alguns dos livros que eu já li, começando por esse daqui, ó. Esse livro aqui, Ser Feliz ou Ter Razão, Equilíbrio é o Segredo, do Wilson Dittberner. Esse livro aqui, na verdade, eu escolhi ele pelo tamanho, tá vendo? Ele é fino. E quando eu falei assim, vou começar a ler, foi o primeiro livro que eu comecei a ler para poder pegar o hábito da leitura. E quero ler com você um trechinho aqui que eu separei no capítulo 8, que fala sobre calma e você viverá mais. Nossas palavras são muito fracas diante do que refletem nossos atos. Tudo o que acontece ou aconteceu em nossa vida tem alguma finalidade. Talvez esteja aí um bom motivo para olharmos alguns pontos negativos de nossa vida e descobrir as grandes lições que eles adicionaram à nossa trajetória. Nem sempre entendemos de imediato as circunstâncias que nos sobrevêm. Talvez essa seja o seu e o meu caso hoje. Estamos passando por problemas que não conseguimos entender o porquê e nem para quê. Quem sabe só quando chegarmos lá na frente entenderemos porque passamos por certas dificuldades e no que elas contribuíram. Há alguns destinos para os quais só existem poucos caminhos alternativos. Dependendo do destino, o caminho pode ser único, não muito agradável e não sem percalços, nem isento de provações e privações. Dispor-se a enfrentá-lo significa olhar para ele e perceber que ele é fundamental e que não é possível chegarmos lá de outra forma. Então, um livro interessante aqui fala sobre as circunstâncias da vida que a gente passa, que nem sempre está no nosso alcance, as coisas acontecem, às vezes é propósito de Deus, às vezes é porque precisamos mesmo mudar de direção.
Então, é interessante as experiências que a gente adquire nos livros. Esse foi o meu primeiro livro. Quero mostrar para vocês o segundo livro que eu li, que aí já foi da área financeira, que é o Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que você já deve ter visto muito falar deste livro. É um livro bastante grosso, é o segundo livro que eu me propus a ler, mas ele tem uma leitura também muito fácil, muito boa, e eu li esse livro em pouco tempo. Então eu gostei muito desse livro e vou pegar um trecho para você ver. A página que eu escolhi do livro Pai Rico e Pai Pobre para ler para você é a página 67 do livro, que fala sobre regra 1. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se desejar ser rico, isso é tudo que você precisa saber. É a regra principal, é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Os ricos adquirem ativos, a classe média e baixa adquirem passivo pensando que são ativos, disse o pai rico. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que estivéssemos brincando. Lá estávamos quase adolescentes esperando pelo segredo do enriquecimento. E essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupe agora, disse o pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples. É por isso que não costumam prestar atenção. O Senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer são ativos, comprá-los e então ficaremos ricos? Perguntei. O pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples, sim. Então, assim, esse livro fala sobre comprar ativos ou passivos. Comprar ativos é o que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é o que tira dinheiro. Por exemplo, se você tem uma casa, que é um passivo quando você mora nela, você tem que pagar IPTU, dar manutenção, ela não está te gerando renda, ela está tirando renda do seu bolso. Se essa casa é uma casa de aluguel, que ela gera para você uma renda, ela se torna um ativo. E ele fala que para a gente enriquecer, precisamos acumular ativos, que é justamente o dinheiro que entra para você sem você fazer muito esforço. Um exemplo, um investimento no banco, que o dinheiro gere renda para você, seria um ativo. E outros ativos ele fala aqui no livro, mas é só para dar uma resumida para você. Esse foi o segundo livro que eu li. O terceiro livro foi esse daqui da Natália Arcuri, Me Poupe. 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Um livro muito bacana, muito didático, que vai ensinar também bastante coisa para você. Aqui eu quero ler com você sobre metas. A Natália Arcuri fala sobre metas no livro dela e eu quero ler na página 63 aqui para vocês. É bem possível, aliás, muito provável que você não dê boas notas à sua vida financeira, nem ao seu comprometimento atual. Não faz mal, porém, à medida que for estabelecendo e cumprindo novos objetivos, você vai perceber como esses indicadores vão melhorar. Meninos e meninas, acreditem, ter objetivos faz milagres motivacionais, emocionais e financeiros. Ah, não larga o livro agora. Não, porque faltou dizer que toda meta precisa estar dentro do esqueminha SMART. Você sabe o que é isso? É um acrônimo em inglês para 5 itens fundamentais. S de específico, ou seja, o que exatamente você quer. M de mensurável. É preciso ter uma forma de medir para saber se você está chegando lá, de quanto ainda precisa para atingir a meta. A de atingível, a meta precisa ser ousada, mas tem que ser possível. R de relevante, você tem que saber com muita clareza porque aquela meta é importante para você e não para o seu pai ou a sua namorada. T
de tempo, prazo. Toda meta que se preze tem um tempo para se tornar realidade. Agora que você realmente sabe o que é uma meta de verdade, volte lá no quadro de metinhas, metas e metonas e veja se todos os seus objetivos se encaixam no esquema SMART. Só para reforçar, veja o exemplo a seguir enviado por uma seguidora do canal Me Poupe. E aí ela traz aqui, ó, metinha, comprar à vista em no máximo 9 meses uma TV de 48 polegadas com tecnologia 4K, pagando no máximo R$ 2.400. Essa TV ficará na sala de estar para que eu possa assistir as minhas séries favoritas como se estivesse no cinema. Metona, ter R$ 1 milhão investido aos 45 anos, poupando em média R$ 1.500 por mês, para garantir a minha sonhada independência financeira. Então aqui ela explica sobre a importância de termos metas e muito mais outras coisas neste livro. O outro livro que eu li foi Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Confesso que eu achei esse livro mais complicado um pouco, que ele fala sobre a nossa mente, que existe a forma rápida de pensar e a devagar. É um livro muito interessante. Em um outro momento eu trago algum spoiler para vocês aqui. O outro livro que eu li também é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro também interessante que fala sobre o ser humano, né? Como você fazer amigo, como você influenciar pessoas, como você trabalhar com pessoas. É um livro muito interessante também. O próximo livro que eu comprei é Os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas, do T. Harvey. É um livro também interessante. Na verdade, eu estou lendo ele novamente, porque na primeira vez eu li o livro, mas temos que ler mais vezes para fixar o conteúdo. Aqui eu gravei um trechinho só para vocês que fala: no fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfações. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. E ele sempre pede para fazer uma afirmação: eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas, eu tenho uma mente milionária. Um livro muito bacana também de você adquirir aí. O próximo livro que eu li é esse livro do Eduardo Fieldberg, criador do canal Primo Pobre. Ele é sensacional. O canal eu acompanho desde que o vídeo dele viralizou, com o vídeo Como Quitar Seu Apartamento de 30 anos em 3 anos. O título desse livro é Deixe de Ser Pobre, os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. Deu para ver que eu gosto bastante de livros, né, que fala sobre educação financeira. Este é um livro muito legal de ler. Eu li esse livro muito rápido mesmo. Eu não consigo te precisar as horas, porque às vezes eu lia 1, 2 horas no dia. Só sei te falar que eu li o livro em menos de 3, 4 dias que eu li esse livro, tão bom que ele é, todo colorido. E ele fala um linguajar para pobre mesmo, para nós que somos pobres. Tem vários temas do nosso dia a dia. É um livro com espaçamento muito bom, um livro todo colorido. Olha, é uma leitura muito interessante. O Eduardo traz... Esse é o Eduardo, vocês devem conhecer ele da rede social. Ele traz a vivência dele, algo que ele aprendeu sobre finanças, sobre dicas financeiras. Tudo que ele aprendeu, ele coloca aqui no livro de uma forma bem resumida, bem interessante. É um baita autor que eu gostei muito da forma que ele escreveu, que é uma forma muito fácil de ler. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o livro que eu comprei hoje. Eu comprei hoje, no dia que eu gravo este livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já comecei a ler o livro, estou na página 21 do livro. Eu gostei demais desse início do livro
E aí, mais pra frente, vocês podem comentar aqui no comentário se você quer que eu traga alguma coisa sobre o livro, algum resumo. Ele é do George S. Clason, Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, o interessante dele é que ele foi escrito, lançado, né, a sua primeira versão em 1920. É um livro que perdurou aí, que vem se mostrando firme e forte ao longo da história. E é interessante esse primeiro aqui, ó, que ele fala aqui, que fala: o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Então, um livro muito interessante, vai falar sobre finanças, e eu gostei muito de ler ele aqui. Eu estou na página 21, e quando eu concluir, eu posso trazer alguma coisa aqui para vocês também. Mas além desse livro aqui, um livro que eu também leio, eu estou sempre olhando e passando as páginas desse livro, também se perdurou aí, está hoje ativo aí por milhares e milhares de anos, que eu vou mostrar para vocês. Que é este livro aqui, sim, a Bíblia Sagrada. É um livro, é um manual que contém de tudo nele, e também que ele fala sobre finanças. É um livro que vem sendo preservado aí ao longo da história. E eu separei um trechinho aqui, que é Provérbios, no capítulo 13, para você ver que eu rabisco um pouquinho aqui. Quando eu leio, eu anoto, eu rabisco. Provérbios 13, no versículo 7, fala: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobre e têm muitas riquezas. Aqui ele está falando que há algumas pessoas que se posam de ricos, principalmente nas redes sociais. Parece que tem dinheiro, parece que são pessoas prósperas, mas não tem. Se você for olhar, na maioria das vezes, elas ostentam uma posição que elas não são. E tem pessoas que são pobres e não tem nada, mas eles são ricos, eles são pessoas de coração aberto, são pessoas que abençoam outros, e uma hora ou outra essas pessoas irão prosperar. Me conta aí quais são os livros que você já leu, qual o livro que você está lendo, se você gostou de algum, o que você acha da leitura. Aproveitando, se inscreva no canal, deixe o seu like se você está gostando, para você ver os meus próximos vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo.